Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2. Amém? O texto diz assim: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provades que o Senhor é bom. Amém? Verso 4: e chegando-vos a ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para vós, rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a pedra principal de esquina. E uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que vos anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? O que Pedro começa dizendo nesse texto, né? Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Se a gente fosse colocar tudo isso num pacote só, a gente estaria falando do velho homem. Se a gente fosse pegar cada malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração, tudo isso remete ao nosso eu passado. Tudo isso remete ao velho homem. Hoje nós somos nova criatura. Hoje nós não fazemos mais isso. Ou pelo menos é para não fazermos mais. Amém? Desejai como meninos afetuosamente novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vade crescendo. Qual que é o alimento principal de uma criança? Um recém-nascido? O leite. Se você der um leite desnatado para uma criança, um recém-nascido, ele vai ter toda a substância que ele precisa? Ele vai ter todos os nutrientes e o alimento real que ele precisa? Não. Por quê? Porque aquilo não serve para ele. Hoje, uma pessoa que foi regenerada, uma pessoa que foi nascida de novo, um crente que se tornou uma nova criatura, o que ele precisa? Qual que é o alimento principal dele? A palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve e assimila aquilo que é bom para nós. Temos que buscar coisas boas. Mas todas as palavras são boas, que a gente ouve pregações por aí? Não. Nós ouvimos muitos sermões que a gente ouve e fala: poxa, se eu aproveitei 5 minutos de 1 hora de palavra, foi muito. Ou seja, o novo nascido, aquele que foi regenerado, aquele que se torna uma nova criatura, ele precisa de alimento, ele precisa da palavra. Verso 3 diz: se é que já provastes que o Senhor é bom. Quando você prova que o Senhor é bom, o que acontece com você? Você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai. Você sabe que você nasceu da vida e você caminha para a morte. Só que quando você se converte, você nasceu da vida, caminha para a morte. Quando você se converte, existe uma conversão. Você deixa de caminhar para a morte e volta a caminhar para a vida, você caminha para Cristo. Quando você prova que o Senhor é bom, você deixa automaticamente o velho homem. Deixa eu pegar o texto aqui que eu preparei. Quando nós vamos para Efésios 4:22, você consegue jogar aí, Gabi?
que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Próximo. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Próximo. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando você é regenerado, você deixa o velho homem, você deixa as práticas do velho homem, você deixa tudo aquilo que não faz parte mais da sua nova vida. Mateus 18,3 diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, é preciso nascer de novo, é preciso nos tornar como criança, é preciso nos alimentarmos do leite racional, do leite espiritual, do alimento que nos dá sustância, que é a palavra de Deus. Mas às vezes, você que é regenerado, você que nasceu de novo, você que se tornou uma nova criatura, alguém disse que você se converter é fácil? A sua vida se torna fácil? Quando você se converte, então agora tudo é um mar de rosas. Nossa, agora minha vida vai ficar uma maravilha. Não, pelo contrário. Quando você se converte, se você tem um gato na sua casa, um gato de energia, você vai falar: isso é errado, eu vou recortar. Ou seja, sua conta de luz vai aumentar. Se você tem um gato na net ou na Vivo, você vai cortar. Nossa, agora eu tenho que pagar a net, tenho que pagar a Vivo, tenho que pagar a água. Quando você vai ver, pronto, não tenho mais dinheiro. Ou seja, sua vida, ao invés de ficar melhor, ficou pior. Você vai olhar e falar assim: meu Deus, nossa Senhora, agora eu estou te servindo, mas não estou gastando mais. Senhor, eu estou te servindo, mas agora eu não tenho mais dinheiro. Como que é isso? Não era para ser o contrário? Dependente do que, se a sua vida é boa ou não. Hebreus 11:2 fala: olhando para Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Se você olhar para Cristo, nada disso vai importar. Claro, eu não posso ser hipócrita e falar que eu não ligo para as coisas que a gente tem do nosso dia a dia. Mas se você olhar para Cristo, você vai deixar de olhar para as coisas que agradam o velho homem e vai focar nas coisas que te fazem ser uma nova criatura. E às vezes você se sente fraco, impotente, como as crianças que precisam do alimento. Se você não tiver esse alimento, você vai fraquejar. Você vai fraquejar. E isso não é só para aquele que acabou de se converter, mas isso serve também para aquele que tem 10, 15 anos de cristianismo. Você sabe que o Senhor é bom, você já provou a bondade dele. Como diz o verso 3, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Você sabe que o Senhor é bom, mas às vezes você não consegue se firmar, dar um passo a mais, você não está pisando na rocha. E talvez esse capítulo 1 de 1 Pedro, esse capítulo 2 de 1 Pedro, pode falar um pouco com você a respeito disso. O verso 4 diz: chegando-vos a ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Se a gente for analisar ao longo de toda a história na Bíblia, o Senhor foi rejeitado pelos homens em muitas passagens. A gente tem passagens dos reis, onde eles rejeitam a Deus colocando imagens de outros deuses ali. A gente tem inúmeros deuses, inúmeros reis que fazem isso. Acabe, por exemplo, foi um deles. Mas talvez a passagem que mais fala sobre isso, sobre o povo rejeitando a Deus, é lá no deserto, quando o povo faz com o bezerro de ouro. Ou seja, a gente pega esse texto e fala: poxa, mesmo esse povo vem as 10 pragas do Egito, mesmo esse povo vem de uma nação inteira se tornar liberta, mesmo esse povo chegando na beira de um mar, olhando e falando assim: meu Deus, eu não sei nadar, você não sabe nadar, eu vou morrer. Faraó está vindo, o que eu vou fazer? O Senhor abre o mar e você passa. Mesmo o povo vem tudo isso. Faraó está vindo, o mar se fecha, todo mundo lá morre, e você está bem. Você chega no deserto, o Senhor proveu maná, o Senhor te guia de manhã com uma nuvem, te guia à noite com uma coluna de fogo, e mesmo assim, Moisés ficou uns minutinhos lá no monte e o povo fala: vamos criar um bezerro de ouro, vamos criar uma estátua, vamos criar um bezerro de ouro. Mesmo depois de Deus sustentar o tempo todo aquele povo ainda foi ingrato e não olhou para Cristo, não olhou para Deus, não fez conforme a vontade dele, rejeitou a Deus. Assim como diz no verso 4, que Jesus foi reprovado pelos homens.
Até os dias de hoje, o homem continua colocando ídolos no lugar do Senhor. Até os dias de hoje, o homem continua colocando talvez o dinheiro, talvez a fama, talvez o poder, e tudo isso no lugar do Senhor. Tudo isso rouba o seu momento de intimidade com o Senhor. Tudo isso rouba o momento de adoração ao Senhor. Verso 5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Pedro nos chama de pedras vivas. Por quê? Porque nós somos edificados casa espiritual. Hoje, vocês são templo do Espírito Santo. Amém? Antes de recebermos a Cristo, nós não éramos muito diferentes daquele bezerro de ouro. Nós éramos como pedras mortas, como objetos inanimados, como pedras que não foram vivificadas por Cristo. A partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós somos vivificados, que nós somos regenerados, aí sim, quando nós nos tornamos regenerados por Jesus, a própria pedra viva, aí Ele faz com que nós também sejamos pedras vivas. Isaías 28:16 fala: a pedra angular, essa pedra é Jesus, aonde a sua igreja está firmada, onde Ele determina o projeto e a construção. Jesus é a pedra. Salmo 118:22, ele diz que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra de esquina. A quem os homens rejeitaram se tornou a pedra principal. A pedra angular, na época, era colocada nas construções angulares. Era a pedra que vinha no meio, que dava equilíbrio, que dava sustentação. E essa era a pedra que fazia com que a construção se sustentasse. Normalmente era nas construções arqueadas, onde tinham arcos. Verso 7: e assim, para vós, os que credes, é uma pedra preciosa, mas para os rebeldes e para os que os edificadores reprovaram, essa pedra foi a principal de esquina. Verso 8: e uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ele se tornou uma pedra de esquina, uma pedra angular, para quem crê nele, e a rocha onde nós devemos estar firmados. Porém, para aqueles que rejeitaram a Cristo, Isaías 8,14 diz: ele será a rocha de tropeço. Quando a gente ouve essa expressão, a gente fala assim: não, mas como assim rocha de tropeço, né? Eu vou falar uma coisa para vocês: Jesus não veio ao mundo para condenar. Não. Em João 3,17 diz: ele veio para ser a pedra angular. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio para condenar, mas para que o mundo fosse alcançado por ele, para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, se a gente continuar no verso 18, ele vai dizer: vemos que quem nele crê não é condenado. Porém, quem não crê nele já está condenado. É por isso que ele se torna pedra de tropeço. Pedra de tropeço que é a que te faz cair. É a pedra que vai te condenar. Porquanto, aquele que não crê no unigênito do Pai, aquele que rejeita a Cristo, esse tem a Jesus como pedra de tropeço, porque é esse o que vai tropeçar. Esse é o que está condenado. Não é que ele vai ser condenado, não, ele já está condenado. Se você tem a Cristo, você não está. Se você não tem, você já está. Verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a geração eleita, assim como diz em Apocalipse 1:6. João diz: o Senhor dos reis e sacerdotes. A promessa que foi feita ao povo de Israel em Isaías 19, 5 e 6. Você consegue colocar aí, Gabi? Isaías 19, 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Eu tirei Isaías, estou nervoso. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade de parte peculiar,
Repito, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Próximo. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, vamos ler de novo o 9 aqui para a gente entender o que acontece? Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você se torna uma propriedade adquirida do Senhor. Você foi comprado com sangue. Você era uma pedra morta, você se torna uma pedra viva. Você se torna um sacerdote desse templo que se tornou casa do Senhor. Você se tornou o templo do Espírito Santo. Você se tornou sacerdote desse templo. Você se tornou um rei. Você se tornou santo, um povo santo, um povo que foi escolhido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você se tornou uma nova criatura. Nós fomos regenerados, salvos, libertos, transformados. Pedras mortas se transformam em pedras vivas. Você mudou. Você, que no verso 10 vai dizer: vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Vocês não eram nada. Vocês eram pedras mortas, inimigos de Deus. Hoje não. Hoje vocês são geração eleita. Amém? Quando a gente vê esse texto, que nós não éramos povo, o que a gente entende? Quem era o povo? O povo de Israel. Só que o povo de Israel, o que eles fizeram? Rejeitaram a pedra viva. E o que acontece com a pedra viva? Ela se apresentou a nós, como Jesus Cristo, como o Senhor. E essa pedra nos vivificou. Ele nos tornou pedras vivas. Ele nos tornou geração eleita. Amados, verso 11: péssegos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem a sua alma. Na verdade, o que ele está falando aqui, está falando no verso 1: deixando toda malícia, todo engano, fingimentos, inveja e toda murmuração. Peço que, como peregrinos e forasteiros, vocês abstenham das concupiscências da carne. Você deixe o velho homem para trás e você se torna uma nova criatura. Você combata no seu próprio íntimo e fala: Senhor, eu quero me tornar melhor, eu quero ser melhor, eu não quero isso na minha vida, eu quero ser nova criatura. Eu queria fazer uma pergunta para vocês: Jesus tem sido pedra angular na vida de vocês? Ou ele tem sido pedra de tropeço? Lembrando, quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Onde você está firmado? Eu queria deixar essa reflexão com vocês. Onde você está firmado? Ou até mesmo aqueles que já provaram a bondade do Senhor, aqueles que sabem que o Senhor é bom, aqueles que conhecem a Cristo, mas que hoje talvez você esteja fraquejando, você esteja talvez tropeçando nessa pedra de tropeço, mas talvez está sem força, está afastado, você não se sente firmado. Vamos voltar no verso 1: deixando toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmurações. Quem aqui está disposto a deixar o velho homem para trás? Amém? E quem aqui ainda não é uma pedra viva? Quem aqui não conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador? Ou quem não está firmado nessa rocha? Quem ainda não consegue largar as práticas antigas e não consegue se firmar na rocha? Queria que vocês viessem aqui na frente, que a gente vai orar para vocês. Amém?